A gente continua falando sobre o coronavírus, mas agora a gente sai do Brasil, vai para a Europa. Após aumento de casos e desrespeito às orientações, o governo britânico implementa isolamento obrigatório no país a partir de hoje. E agora, direto de Londres, a gente fala com o nosso correspondente, Ulisses Neto. Ulisses, precisou dessa medida, Ulisses, para que houvesse o respeito? Precisou, viu, Kalina? É uma coisa horrível aqui no Reino Unido também, 9 horas mais 47 minutos agora, terça-feira bonita de primavera com sol e céu aberto, sem nuvens, termômetros marcando 7 graus em Westminster neste momento. O Reino Unido tem hoje seu primeiro dia de isolamento obrigatório, no que promete ser uma campanha duríssima para combater o coronavírus. Os casos da doença continuam crescendo de forma assustadora por aqui, são ao menos 6.650 confirmados até o momento, mas as autoridades mesmas reconhecem que, na verdade, esse número deve ser pelo menos 10 vezes maior, né, de pessoas contaminadas, porque o Reino Unido não está testando todo mundo. São 335 mortes confirmadas por aqui até o momento também. Na prática, sabe-se que a epidemia deixou muito mais gente contaminada, uma vez que o governo não tem conseguido ampliar consideravelmente a sua rede de testes até agora. E ontem, o primeiro-ministro Boris Johnson não concedeu uma entrevista coletiva à tarde, como ele vinha fazendo todos os dias, né, diariamente, desde o início da crise do coronavírus. Johnson fez um pronunciamento em cadeia de televisão e rádio também, em horário nobre, às 8h30 da noite, para anunciar o inevitável. A partir de hoje, os britânicos estão obrigados a ficar em casa pelas próximas 3 semanas. As pessoas só podem ir às ruas para se exercitar uma vez por dia e sozinhas ou ao lado de parentes que morem na mesma residência. Perdão. Estão liberadas também idas indispensáveis ao supermercado e às farmácias, além de saídas para trabalhar nas funções consideradas essenciais. Reuniões públicas com mais de 2 pessoas estão proibidas. Todo o comércio não essencial fechou as portas. O governo está, inclusive, falando que as pessoas não devem visitar parentes, não devem ir à casa de amigos, nada disso. Devem todos ficar dentro de suas residências neste momento. A polícia e as autoridades locais, né, municipais, dos distritos, elas têm o poder de dispersar grupos e também de multar quem não obedecer às regras. Dessa forma, Londres se junta lentamente às outras capitais europeias que já têm bloqueios, né, até mais restritos, como Roma, Paris e também Madrid. Ainda que o primeiro-ministro Boris Johnson tenha anunciado as restrições inicialmente até depois da Páscoa, né, por 3 semanas, também parece ponto pacífico por aqui que o esforço vai ser bem mais longo do que isso. A curva ascendente de contaminações no Reino Unido ainda parece distante do seu pico, segundo as autoridades locais. E o principal drama fora dos hospitais no país tem sido também nos supermercados. As filas continuavam até ontem, antes desse anúncio, né, do primeiro-ministro mandando todo mundo ficar em casa. A maior parte das redes não está sequer vendendo pela internet. As prateleiras continuam sendo esvaziadas rapidamente, em um sinal de que a população, pelo menos em Londres, não parou de estocar produtos. Com a entrada do Reino Unido nesse período de confinamento obrigatório, agora 20% de toda a população global está isolada. Mesmo assim, os casos do coronavírus seguem crescendo de forma muito rápida. Os primeiros 100 mil casos ao redor do mundo levaram 67 dias para serem confirmados. Já os últimos 100 mil casos, né, apareceram em apenas 4 dias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Por isso, a insistência em medidas tão restritivas que, evidentemente, vão ter um impacto econômico devastador, mas que, em última instância, podem evitar uma tragédia humana impensável no século XXI, que na prática já está ocorrendo. Kalina. Muito bem, Ulisses, obrigada pelas informações. Acredito que você volte ao longo da nossa programação, trazendo mais atualizações sobre a Europa. Obrigada.